A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje eu quero trazer uma palavra profética para as nossas vidas. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Eu quero ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 5, diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados, avivamento começa quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Eu quero que você medite comigo um pouquinho no caso do profeta Isaías. Ele já era um profeta antes de ter esse encontro aqui com Deus, e ele certamente pensava estar fazendo um ótimo trabalho e que tudo ia bem na igreja. Afinal, tinha um excelente líder, que era o rei Uzias, e as coisas em Judá estavam ótimas. E ele era um profeta durão, conhecido pelos cajados que entregava, palavras duras de correção, né? Ai desse, ai daquele, ai de todo mundo. E imagino que os elogios que ele recebia, né, quando chegava em casa, de frente para o espelho, e dizia para si mesmo: eu fiz um ótimo trabalho, né, eu sou um ótimo pregador. E por incrível que pareça, isto não é avivamento. Nunca foi e está longe de ser. Mas esta pequena historinha, ilustração, é o caso de muita gente hoje. Um dia, a pregação do profeta Isaías mudou drasticamente. Foi quando Deus abriu os seus olhos espirituais. E, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E um avivamento vai vir sobre a tua vida para a honra e a glória de Deus Pai. Quando Deus abriu os olhos espirituais do profeta Isaías, a sua pregação mudou. Ao invés de falar ai desse, ai daquele, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, estou perdido. E por incrível que pareça, irmão, é exatamente assim que um avivamento começa. O avivamento, ele começa no púlpito, pelos líderes da igreja. Ou seja, o profeta Isaías é um dos líderes do seu tempo, né? Um homem respeitado que entrava e saía do palácio a hora que queria. E quando ele finalmente olhou para si mesmo e disse: ai de mim, é aí que começa o avivamento de Deus na vida dele. O avivamento de Deus começa pelos líderes. Mude. Uma vez perguntaram para ele: como começa um avivamento na igreja? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. E para essa fogueira acontecer, é preciso que o líder, tal qual Isaías, ele pregue primeiro para si mesmo, dizendo ai de mim, antes de pregar para o povo. É preciso que o líder, tal qual Isaías, reconheça os seus pecados. Ele disse: eu estou perdido, eu vou perecendo, antes de vir falar do pecado do povo. Tá? É preciso que o líder, tal qual o profeta Isaías, seja incendiado por Deus. O fogo precisa vir direto do altar do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E é preciso que o líder, tal qual o profeta Isaías, se entregue totalmente ao chamado de Deus. Como ele mesmo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Mas para que tudo isso aconteça, o profeta precisa, antes de tudo, ter os seus olhos espirituais abertos, para que ele veja o quão santo é o nosso Deus e sinta seus próprios pecados e os do povo. E se você acha que todo mundo ao seu redor é santo, então você está cego,
Pois se isso fosse verdade, há muito nós teríamos um avivamento no Brasil. Se não temos um avivamento ainda, é porque falta santidade em você e no povo. E eu me incluo nisso, em mim, em você, em nós. Falta santidade, falta mais santidade. Quem é santo, santifique-se ainda. Precisa ter os olhos espirituais abertos. Nós precisamos que Deus abra mais os nossos olhos espirituais para que aprenda a receber o que vem do alto, do altar do Senhor, isto é, a brasa viva. Como diz o texto, né? Um anjo, um serafim voou para mim trazendo uma brasa viva do altar. Se Deus não tivesse aberto os olhos espirituais, ele não teria visto isso. E eu sei que é muito bom você, pregador, você, pastor, ouvir mensagens pela internet para se inspirar um pouco. Eu sei disso que é bom ser tocado, ser edificado por essas mensagens, mas se você quiser mesmo um avivamento na sua casa, na sua igreja, então você precisa aprender a buscar a mensagem direto da fonte, do trono de Deus, onde tem brasa viva. Porque assim a mensagem virá quentinha lá do alto. É comida feita na hora e não requentada da internet, igual Marmitex. Tome vergonha na cara, pare de ser papagaio, aprenda a orar, ler a Bíblia, estudar, buscar a palavra de Deus na fonte, para você entregar uma palavra quentinha e abençoada para o povo de Deus. Aleluia! Precisamos ter os olhos espirituais abertos para entender a essência do chamado, a importância da pregação e sentir na pele a urgência do evangelismo, pois somente assim é que iremos nos entregar totalmente a Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me escolhe, me chama, me usa, me leva, me envia. Glória a Deus. Você que fica aí brigando por coisas pequenas como cargos, reconhecimento, microfone, carteirinha, posição, oportunidade, ainda está cego e não sabe de nada. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver a santidade do Senhor, reconhecer os nossos pecados, entender o chamado e correr em direção a Ele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome do Cristo.